O Mundo Político dá sequência à série de entrevistas com candidatos e candidatas ao Senado. É a TV Assembleia nas eleições com todas as vozes. Hoje está conosco a jornalista Ana Alves, que disputa uma vaga pelo PCO, o Partido da Causa Operária. Bem-vinda, Ana. Obrigada. Ana, o PCO é um partido de pouca capilaridade, não tem representação nem aqui na Assembleia, nem no Congresso em Brasília. Por que disputar o Senado, que é um cargo que é majoritário, não é? Uma disputa majoritária e que exige muitos recursos, um esforço muito maior do que, por exemplo, uma disputa por uma vaga de deputado? Bom, o Partido da Causa Operária, ele está participando desse momento das eleições porque a questão política, ele trata disso cotidianamente, nas suas redes sociais, nas suas mídias, e nada mais justo do que nesse momento que as pessoas estão com foco obrigatoriamente na política, da gente tratar de um assunto que é a nossa vivência diária no partido. Então, é um momento que as pessoas, por força da obrigação do voto, a gente poder apresentar para elas o que é o partido, qual que é a política do partido. E o pessoal sempre esteve muito estreitamente ligado aos últimos acontecimentos por causa da sua militância em favor da liberdade do presidente Lula. Então, nada mais justo do que utilizar deste momento político para poder falar disso abertamente para a população, pelos seus meios de comunicação, né, nas redes sociais, no site da Causa Operária, e também no espaço que a mídia nos oferece. Então, nessa linha de raciocínio da oportunidade, a sua candidatura ela é simbólica? Sim, como todas as candidaturas, ela é do partido. Tudo que nós tratamos, nós falamos pelo partido, não é nada personalista e é parte de uma atividade que nós temos cotidianamente. Ela não destoa nem nas atividades de militância, de conversar com as pessoas a respeito da situação em que vivemos, sobre a política do partido. Ela também não implica em gastos financeiros, já que nós não temos nem de fundo partidário. Então, nós atuamos como sempre atuamos, seja no período eleitoral ou não. Agora, como é que o Partido da Causa Operária e a sua candidatura estão trabalhando para se mostrar diferente das candidaturas adversárias? São muitos candidatos ao Senado, não é? O que você diz para se mostrar diferente? Eu digo isso porque existe até uma percepção hoje negativa em relação à política, quando no contato com o eleitor, como é que é essa forma de se mostrar para ser diferente dos outros candidatos? A primeira forma que o partido tem de se mostrar diferente é não fazendo promessas, porque nós não vivemos um período eleitoral normal. Nós estamos num processo muito complicado em virtude da prisão totalmente questionável do presidente Lula, um julgamento que definitivamente está sendo questionado até na ONU. Então, a gente não estamos nos atendo a promessas. Primeiro, a gente tem que acabar com esse golpe que estamos vivendo, para, num regime democrático de fato e com as instituições realmente funcionando, nós possamos ter um plano de governo. Falar em promessas nesse momento é temerário, porque nós não sabemos do cenário, o que vai acontecer com o país depois de outubro, nem no ano que vem. Recentemente, dois expoentes importantes da política, Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, falou que o próximo governo será temporário. E Delfim Neto falou que o próximo presidente, e nós não estamos falando nem se é esquerda ou direita, muito provavelmente sofrerá um novo golpe. Então, nós não podemos falar de promessas no momento que a gente não sabe se o próximo pleito, o próximo resultado, ele será legitimado, ele será consolidado, ele terá os seus próximos 4 anos. Nós não sabemos o que vai acontecer.
A inelegibilidade do ex-presidente Lula, que, né, já foi determinada pelo TSE, apesar de haver recursos em andamento, mas já foi decidida, coloca o PCO em que situação? Coloca o Partido da Causa Operária em que posição? Não é? É porque o candidato que esteve aqui, o candidato ao governo, do seu partido, falou que não haveria alternativa, mesmo que o PT indicasse o Haddad como o substituto do ex-presidente Lula. Qual que é a posição do Partido da Causa Operária neste momento em relação à candidatura do PT? A mesma que foi colocada pelo companheiro Alexandre Flake aqui, porque o Lula ele está preso por causa de uma política governamental que atendia aos mais pobres. E o sucessor dele, seja qual for, não vai conduzir essa política. Por quê? Porque se fosse para conduzir essa política, essa mesma política do Lula, por que um sucessor e por que prender o Lula? Mantivesse o Lula, que tem carisma, que tem maior parte das intenções de voto neste momento. Então a gente não vai votar num sucessor, seja Haddad, seja quem for, porque o carisma e os votos do Lula, ele conquistou isso, 40 anos de militância. Estamos junto com o povo. Mas é porque vocês não acreditam que Haddad substitua Lula à altura, ou porque ele, enfim, porque vocês não acreditam que ele vai conseguir a transferência de votos? O que justifica? Porque o PT já sinaliza, né, na escolha desse nome para substituir, para não ficar fora do jogo, fora das eleições. Porque, afinal de contas, os projetos dos partidos, os partidos não existem, não são para colocar projetos em prática. Se é um projeto de partido, não estaria acima do próprio partido, assim, por isso, daí a substituição do Lula no jogo? Há questionamentos porque a base do PT ela não é totalmente a favor do Haddad. E se fosse para poder manter a política progressista do Lula, mantivesse ele livre e presidente, não estaríamos vivendo essa instabilidade política que estamos. Então, nós não acreditamos na transferência, nós não acreditamos que nem a política será igual. Se ocorrer, e se o Haddad for eleito e ele conseguir tocar a política tal qual o Lula tocou, com a distribuição de renda, assistência aos mais necessitados, mas gerando dinheiro para todas as classes sociais, porque todos ganharam, inclusive os mais ricos, inclusive os bancos. Ninguém pode falar que o Lula não repartiu o bolo entre todos. Foram os anos mais prósperos que o Brasil já teve. Todos ganharam dinheiro, todos tiveram melhorias consideráveis. Se o Haddad ainda assim conseguir fazer isso, ótimo, mas nós não acreditamos nisso, porque é essa política que eles querem acabar com o Lula e com o PT junto. Quer dizer, então o partido não apoia nesse momento porque não acredita que isso vá acontecer. Sim. Ok. Bom, então vamos em frente nas propostas que você está apresentando para a sociedade, apresentando para os mineiros em busca do voto. Porque mesmo que essa candidatura seja do partido simbólica, você leva essas ideias e essas propostas. O que é prioridade para a sua candidatura, para o seu partido? A prioridade é conseguir primeiro cessar com esse golpe de Estado e conseguir a liberdade do Lula para que ele possa concorrer às eleições. Primeiro de tudo. Mas como que no Senado isso seria? Como que uma vaga no Senado seria um instrumento disso? Bom, o Senado e a Câmara ajudaram no impeachment da presidenta Dilma. Então, um presidente ele não governa sozinho. Precisa das votações nas duas casas. Então, um Senado mais progressista, mais à esquerda, vai pelo menos garantir que as conquistas sociais do governo Lula e Dilma continuem, apesar desse corte de gastos, que é uma outra questão que a gente pretende reverter. O teto de gastos, que foi aprovada, a PEC 95, aprovada ano passado. Isso. A política do partido
ela é toda voltada para o povo. É a participação do povo ampla e restritamente em todas as áreas, educação, saúde e segurança, para que ele controle, para que ele administre, para que ele acompanhe tudo que é feito nessas áreas, para que ele possa ter uma gerência efetiva e não simbólica. Porque assim, com essa participação efetiva, aí realmente a corrupção ela não vai crescer com tanta facilidade. Aí realmente a população ela vai estar participando do funcionamento da máquina pública e não sendo um mero pagador de impostos, como ele foi até o dia de hoje. Agora, Ana, como é que é a posição do Partido da Causa Operária em relação ao Fernando Pimentel, que é o governador, o atual governador pelo Partido dos Trabalhadores, após essa, enfim, essa determinação, essa decisão do TSE sobre Lula, né, sobre a inelegibilidade do Lula. Como é que o PCO se posiciona em relação à gestão Pimentel e à candidatura de Pimentel? A candidatura do Pimentel é mais uma candidatura progressista que, ao nosso ver, é válida, apesar de termos um candidato próprio, mas avaliar é muito complicado a própria candidatura do atual governador, porque ele pegou um estado quebrado e isso trouxe ônus para ele ao longo desses 4 anos. Definitivamente, nenhum governante em sã consciência iria deliberadamente parcelar o recebimento de todo o funcionalismo público se não houvesse dinheiro em caixa. Então, o próprio governo do estado foi vítima do governo federal, que está sob comando desse presidente legítimo, Michel Temer, porque ele segurou vários repasses que o estado precisaria para poder honrar os seus compromissos e que colocou Minas nesse estado de calamidade no qual nos encontramos. A questão financeira é uma questão financeira e econômica do estado, é claro que é um ponto inicial de enfrentamento de qualquer governo, de qualquer partido que chegue ao poder, que eleja seus representantes no Congresso. Mas há áreas que são muito sensíveis aos eleitores, são as áreas que normalmente as pesquisas indicam que os eleitores mais reclamam atenção. Eu vou citar essas áreas, eu gostaria que você indicasse como é que você vê o enfrentamento e como é que uma atuação eventual no Senado pode ajudar, né, no enfrentamento dos problemas de cada uma delas. Então vamos lá, educação. A educação, para todas as áreas, primeiro a gente tem que passar pela reestatização das empresas que foram privatizadas para haver recursos para investir em todas as áreas. Na educação, como em todas as áreas, nós defendemos que a população tenha participação na educação como um todo, que ela possa ingerir de forma efetiva tanto na educação como nas outras áreas, do funcionamento, do planejamento, para que ela tendo uma participação que ela possa ter poder de mando, de determinar as mudanças efetivamente, não fique só sobre uma coordenação burocrática, a gente possa ter uma educação melhor. E claro, com investimentos necessários estruturais no ensino, que depende inevitavelmente, invariavelmente, da reestatização das empresas públicas de Minas. Na sua integralidade. Recursos para investimentos. Sim, porque se não houver recursos, fica consideravelmente mais difícil. A saúde é muito questionada hoje. As pessoas, em geral, reclamam que houve uma piora no atendimento do SUS. Como é que um senador e o Partido da Causa Operária poderia melhorar esse atendimento, interferir para que esse atendimento fosse melhor no Estado? Os senadores e deputados cessando todos os cortes de gasto nessas áreas, para que haja o dinheiro, né, para ser investido. O partido, como eu falei na questão da educação, propõe que a população tenha uma ingerência efetiva na saúde, porque
como você mesmo disse, a população aponta piores no sistema de saúde. A população sabe dizer efetivamente o que precisa ser mudado. E não é desde só agora, desde sempre. E desde sempre, entra legislação, sai legislação, o sistema ainda continua precário. Então, que a população tenha ingerência de participar mais efetivamente dessa mudança, que exista um sistema colegiado entre os funcionários, por exemplo, de um posto de saúde, como você citou, os funcionários e a população que é atendida no entorno imediato do bairro em que está, por exemplo, o posto de saúde, só um exemplo pequeno, mas que se estende a todo o sistema, para que eles tenham uma solução em conjunto do que deve ser melhorado. Não pode ser uma gestão burocrática em que uma pessoa lá do alto e que geralmente não utiliza aquele sistema de saúde determine o que deve ser feito lá, enquanto que a população, que é a que paga todos os dias com seus impostos para que aquilo funcione, para que o sistema público funcione, para que um posto de saúde particularmente funcione, não possa opinar e continue sempre relatando dos mesmos problemas que nunca são alterados. A proposta, então, é que seja uma gerência comunitária. Sim. A população sabe... Envolvendo funcionários e comunidades. Funcionários, comunidades, médicos, porque a população, ela sabe, em cada posto de saúde que ela frequenta, em cada escola que ela tem o seu filho, ela sabe apontar exatamente quais são os problemas que tem lá. E por que esses problemas nunca são resolvidos. Então, é deixar E é disso que você estava falando na saúde, na educação também, essa mesma forma. É, a mesma lógica para tudo. A população, ela sabe quais são os problemas que têm que ser resolvidos. Então, ela tem que participar efetivamente para que esses problemas possam ser sanados. E cabe aos senadores e deputados liberar as verbas necessárias para que possa haver os investimentos que a população quer que ocorra. E essas pessoas imediatamente envolvidas nesse sistema. Agora, Ana, a segurança pública, nós sabemos que nós temos altos índices de violência e criminalidade, isso não é privativo de Minas Gerais, mas nós temos problemas sérios no Estado em relação a isso também. Como é que você vê o enfrentamento que o Estado deve fazer sobre isso e como que isso pode ser também enfim, um foco de atuação no Senado? Bom, o enfrentamento começa justamente a gente investindo em todas essas áreas estratégicas, que é justamente saúde, educação, porque quando essas áreas entram em crise, logo reflete na explosão da violência. Então, se tem investimento, se tem emprego, se existe saúde de qualidade, se existe educação de qualidade, esses índices de violência, eles tendem a reduzir, não só aqui, como em qualquer país civilizado do mundo, é estatístico. Então, se você sana as causas, logo você diminui os índices da criminalidade. E, na mesma lógica que o PCO adota para a saúde e para a educação, é a questão da segurança ser comunitária. O maior envolvimento da sociedade nisso. A desmilitarização da polícia e um tratamento mais humano entre os responsáveis pela segurança e a comunidade imediatamente favorecida. Agora, é possível a gente falar isso quando a gente lida, por exemplo, com o crime organizado, que já existe no país por causa de de grupos que se formaram e cresceram no esteio das drogas? Eu acho porque eu até sou estudante de arquitetura e uma das coisas que nós vemos na faculdade que possibilita o crime perpetuar em um determinado local é a não ocupação desse determinado local, vamos supor, uma praça, pela população. Então, a segurança comunitária, ela tem um envolvimento maior da população e uma fiscalização também da população. A população se apropriando dos espaços, a população participando de como que vai ser gerida a segurança nesses espaços. Mesmo com o crime organizado armado como está? O crime organizado se sente intimidado. A comunidade. É porque o crime organizado ele se sente intimidado quando há pessoas em todos os lugares, quando a população está unida. Quando a população está organizada, aí o crime organizado começa a sentir e a recuar.
Porque, como você mesmo falou, só o crime está organizado, mas a população não. A população tem que estar organizada. Ela tem que se sentir realmente participando da segurança, participando dessas áreas, para que o tratamento seja diferenciado. Então, a população engajada na segurança, a gente vê exemplos da segurança comunitária, da segurança entre vizinhos, a gente vê isso muito no interior, onde as pessoas se conhecem, a proximidade entre as pessoas, o engajamento delas na segurança muda os cenários de violência, não só aqui, como em todo lugar. Ana, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Muitíssimo obrigada a você, muitíssimo obrigada a todos os telespectadores que nos assistiram. Muito obrigada. Eu conversei com a jornalista Ana Alves, ela é candidata do PCO, Partido da Causa Operária, ela é candidata ao Senado Federal. Essa entrevista faz parte de uma série com candidatos e candidatas ao Senado de Minas e é parte da nossa cobertura eleitoral em 2018. É a TV Assembleia nas eleições com todas as vozes. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.